11h56, a administração atual, a Prefeitura de Maringá decidiu dar uma pensada, uma segurada, uma analisada no pagamento à empresa que realizou a decoração da cidade, a iluminação da Maringá Encantada. E lembra que a gente vinha falando, olha, o Observatório Social também está de olho. Tem muitas árvores iluminadas que a iluminação não está funcionando só metade, está piscando, está aceso durante o dia, apagado durante a noite, e aí não vale. O prefeito Ulisses lá na época queria pagar o valor integral. Mas aí ficou valores para a atual administração fazer o pagamento. E aí, Márcio? O dinheirinho já saiu, já piou na conta da empresa o valor integral? Como é que é? As cifras e cifras ou não, Márcio? Não, muito pelo contrário, Juliano. 4.700.000. Esse é o valor do contrato da empresa Guimarães com a prefeitura aqui de Maringá, com a gestão Ulisses Maia. Eu já quero logo, agora, no início do assunto, eu já quero perguntar para você que está acompanhando a programação, ou pelo rádio em 91.5 ou pelo canal Pinga Fogo. Você que é de Maringá ou da região que passou aqui por Maringá, você viu árvores com as lâmpadas apagadas ou metade da árvore acesa, metade apagada durante a Maringá Encantada? Você viu, Nininho? Viu, muitas, o Nininho disse. Você chegou a ver, Juliano, também? Vi. Aqui na frente da rádio aqui na Avenida Euclides da Cunha, a maioria estava apagada. E umas que estavam acesas, era só da metade para baixo, muitas vezes. Você de casa, viu ou não? Comenta lá no chat do YouTube. Ah lá, o Lennon Bossa falou, sim, eu vi. Dourado Pão de Mel. Eu gosto desse nome, Dourado Pão de Mel. Eu vi muitas. Na Teixeira Mendes eu vi também, tá? Roseli Cervantes, sim, muitas árvores. Sueli Zanin, eu vi muitas árvores também. Você de casa, você viu árvores apagadas? Árvores como essas que nós vamos mostrar agora para quem está no canal. Presta atenção. Árvores que nós mostramos e denunciamos o ano passado. Olha lá, metade da árvore acesa, outra metade apagada. Aqui está uma faixa apagada, o restante aceso. Cara, não é possível. Não é possível. Aí, ó, as árvores de lá estão acesas, a árvore de cá está apagada. Totalmente. E lá no canteiro central também. Isso aqui é em frente à prefeitura de Maringá. Olha o tamanho do coqueiro. Só tem 2 pontinhos acesos, o restante está apagado. Essa aqui, um galho está aceso, o outro está apagado. Então, é o seguinte, isso aqui é na Laguna. Olha lá, na Laguna com a Riachuelo ali, né, ou Paissandu, na verdade. Olha lá, tudo apagado também. Metade aceso, metade apagado. A empresa, na época, alegou o seguinte, os caras estão furtando os fios. Mas peraí, como é que... Então ele furta só um lado do fio, o outro não? Porque a metade da árvore está acesa, metade está apagada? Não, essa desculpa não cola. Não é? Não, então, não assim, e o pessoal continua dizendo lá que viram muitas árvores apagadas também. O que nós questionamos a prefeitura de Maringá? Ei, pessoal do Silvio, Ulisses contratou o Guimarães, que é a empresa que fez a Guimarães Materiais Elétricos, é a empresa que venceu a licitação. A licitação era de mais de 5 milhões. A empresa deu um descontão para o Ulisses e fez por 4.700.000. Nós precisamos registrar aqui o seguinte, a praça do antigo aeroporto ficou muito bonita. Uma bagunça, eu achei, uma zona, mas ficou bonito, ficou bem iluminadinho. Bem iluminado, ficou. Uma bagunça, tudo atropelado, porque o espaço era pequeno, ficou uma confusão. Eu fui lá e saí correndo, não consegui ficar lá muito tempo. Uma bagunça, sabe? Muita coisa num pequeno espaço. Mas a iluminação estava acesa e bonita, tá? Isso nós precisamos concordar. Ali funcionava, mas você saiu dali... As árvores não funcionavam, as lâmpadas das árvores, né? As lâmpadas não estavam funcionando. Metade estava funcionando e metade não. Pois bem, nós perguntamos para a prefeitura o seguinte, pessoal do Silvio, vocês pagaram a empresa? Porque aí a prefeitura pediu a prorrogação, lembra, até o dia 12 ou 14 de janeiro desse ano, tinha chovido um pouco, aquela coisa toda, aí pediram para prorrogar
a decoração ficou até alguns dias a mais. A pergunta é, vocês pagaram integralmente os 4.700.000 para a empresa? Porque o serviço não foi prestado a contento. Isso aqui não é normal. O Observatório Social alertava para isso, nós alertamos para isso. Inclusive, algumas dessas imagens foi fornecida à nossa equipe pela equipe do Observatório. O pessoal do Observatório Social falou, ó, a gente está vendo que vocês estão cobrando, nós temos essas imagens também. Então, nós trocamos algumas imagens, né? Alguns ouvintes mandaram para a gente mandou para o Observatório, eles nos remeteram algumas imagens também. Porque a cidade inteira viu isso. É justo você pagar por um serviço que foi porcamente prestado? Aí nós descobrimos o seguinte, o Silvio mandou cortar, falou, não vai pagar a empresa não. Não vai pagar porque a empresa não cumpriu o combinado. Eu estou um tempo tentando já com a prefeitura falar sobre isso, o pessoal está dando aquela segurada, mas ontem eles emitiram uma nota muito sucinta, uma nota de poucas linhas, 2 parágrafos, explicando o que aconteceu. E na nota a prefeitura diz isso aqui, ó. A empresa responsável pela iluminação das árvores da Maringá Encantada 2024 recebeu apenas 30% do valor, conforme previsto no contrato. Que é aquela, tipo, como se fosse uma entrada no início dos trabalhos, sabe? 30%. Em relação ao pagamento do restante do valor, como a empresa descumpriu as cláusulas contratuais, o processo ainda está em análise. Parece que deu ruim para a empresa, viu, Juliano? Olha, e é o seguinte, viu, Márcio? Às vezes alguém pode falar assim, mas a empresa chegou a fazer instalação, teve lâmpada que não funcionou, aquela coiseira toda, mas a empresa tem direito a receber. É a mesma coisa da prefeitura pagar por médico que não atende o povo. É a mesma coisa da prefeitura pagar uma empresa que fornece medicamento para a Secretaria de Saúde Municipal e a empresa não entrega os medicamentos e não tem para a comunidade. É a mesma coisa que a prefeitura pagar, por exemplo, por manutenção de veículos do município que não são realizados, sim, que o carro vai para a oficina e volta com o mesmo defeito. Então não pode, Márcio. Não pode. Não pode. É simples assim. É a mesma coisa de se pagar por um funcionário, por exemplo, ou um cargo comissionado, ou um funcionário de carreira que seja do município, o município pagar para ele, sendo que ele não trabalha. Exatamente. Não é? Não é justo. Não pode. Não pode. É justo. E até ilegal. Com certeza. Porque vale lembrar o seguinte, que o serviço contratado pela prefeitura foi lâmpadas acesas nas árvores. Esse é o serviço. Não foi lâmpadas apagadas. Porque se fosse pagar pelas lâmpadas apagadas, talvez a gente teria pago 70% e 30% não. Só que foi o contrário. As lâmpadas estavam apagadas. Foi contratado lâmpada acesa. Que porcaria de empresa é essa? Que porcaria de serviço é esse? Só falta eu dizer que lá no contrato não tinha especificado se as lâmpadas precisavam estar acesas ou não. Não. Só falta isso e alegarem isso aí, viu, Márcio? Não, mas no contrato não especificava que era para colocar iluminação, mas precisava funcionar. Só falta essa alegação, né? E todo mundo viu esse problema. Ó, o Arthur dizendo, sim, o que mais tinha a luz apagada. O Flávio Lima, Maringá apagada. A Suzana Sanches está dizendo, sim, moro perto da JK. E ficava muito apagada, tá? A Vanessa, difícil era achar lâmpadas acesas. Na Pedro Táxi estava uma vergonha. A Ana Célia diz, a cidade foi um fiasco. O Arthur está dizendo aqui, ó, muitas árvores apagadas. Só estava acesa... as intenções de pagar. De pagar, né? O Edson Marques está dizendo lá. Cerro Azul, algumas árvores apagadas mesmo. O Marcos Kogut está dizendo ali, tá? Como é que é? Pior é o Ulisses se tornar secretário de planejamento. Aí é um outro aspecto político da coisa, né? Boa tarde. Também vi luzes apagadas, tá? E esse ano, será que vai ter bambu? Aí, César, boa pergunta, viu? A Vanessa está dizendo, vale uma investigação sobre esses valores exorbitantes. O valor é alto, 4.700.000.
E eu dizia isso ano passado, eu disse isso muitas vezes. O nosso dinheiro não é capim. Lembra disso? Nosso dinheiro não é capim. Ah, não, tem dinheiro, vamos torrar. Vamos pagar bambu adoidado. Os caras são tão irresponsáveis que eles contratavam uma empresa no caso do bambu aí, contrataram a empresa para fazer uma abóboda de bambu. Eu nem sei que diabo é isso, é que está no contrato lá. Uma estrutura de bambu e tá lá. Embaixo tem que ter como é que chama, Neninho? No chão ali que você coloca? Tablado? Um tablado. Tem que ter um tablado de madeira. E aí a empresa cobrou pelo tablado. Só que na hora de instalar, a prefeitura descobriu que a empresa não pôs. Por quê? Porque a própria prefeitura tinha contratado outra empresa só para pôr o tablado. Então agora abriram a investigação porque eles precisam que a empresa do bambu dê um desconto. Parece que a empresa já vai dar mesmo um desconto do valor. Então era tão bagunçado o negócio. Tem dinheiro, vamos torrar. Mas peraí, não é assim não. Parece que alguém em sã consciência entrou agora lá no controle de gastos e disse, não vai pagar esse valor para a empresa não. Pera lá. Vamos ver qual o serviço que foi prestado. Porque se for pagar pelo serviço prestado, a prefeitura não tem que pagar 4.700.000. Não tem que pagar. Esse 30% que já foi pago está de bom tamanho. Porque não é possível você pagar por um serviço. Mesma coisa de pagar por salário de um professor que não dá aula. Pagar o salário de um guarda que não prende ninguém. Então não dá, não pode. Tá? Então essa é uma novidade que a gente traz para vocês. A prefeitura barrou o pagamento dessa empresa porque ela descumpriu o contrato. Coloca para mim de novo a nota da prefeitura, Nininho. Isso aqui não é eu que estou dizendo. Isso aqui é a nota do município. Ó. Em relação ao pagamento do restante do valor, como a empresa descumpriu as cláusulas, a empresa descumpriu o contrato. Se eu descumpro o meu compromisso e não pago o IPTU, a prefeitura ferra comigo. Se a empresa descumprir o contrato, ferro na empresa, não tem que pagar porcaria nenhuma. E qualquer coisa vai para a justiça que a gente ganha. O município ganha, porque o serviço foi mal prestado, Juliano. Exatamente. É a mesma coisa que pagar para o rapaz instalar o ar-condicionado na sua casa, ele não ligar a energia, não colocar o dreno e nem o gás lá no aparelho, Márcio. Exato. Não vai funcionar. Não tem como pagar. A prefeitura diz que só 30% foi pago até agora. Está em análise, mas eu acho que vai dar ruim para a empresa e ela não vai receber. Em relação à decoração para esse ano, até a Vanessa diz, acho que vai ter bambu sim, porque na viagem o Silvio postou fotos com decorações com bambu, lá naquela feira lá da Alemanha e tudo mais. Isso a gente só vai conseguir confirmar, creio que depois do mês de agosto, mais ou menos. E vamos estar acompanhando para ver como é que vai acontecer, hein, Márcio? E o problema nem é o bambu. Porque o bambu é tendência. É sustentável, né? O bambu é pop, o bambu é agro, o bambu é tech, o bambu, a rima é proibida. O bambu é uma tendência da decoração agora. Outras cidades também usaram o bambu. Lá em Curitiba fizeram uma capivara de bambu. Não é? Porque é o símbolo lá da capital, as capivaras e tal. Então o bambu é tendência. A questão não é o bambu, o problema não é o bambu. Eu acho feio uma barbaridade. Mas tá bom, tem gente que gosta, isso é questão de gosto. O problema não é o bambu. O problema é a escultura de bambu estar pronta em setembro para uma licitação que é em dezembro. É isso que às vezes tem que ser analisado, entendeu? A questão não é o bambu, a questão é o bambu estar pronto antes da hora. O bambu não é o problema é a prefeitura ganhar de presente uma estrutura de bambu. Olha, é presente para você. Aí no outro ano ela paga rios de dinheiro para reformar a estrutura que ela ganhou de presente. Aí quem ela contrata? A empresa que deu o bambu de presente. Se você contar isso aí fora, se contar lá em Portugal, eles falam, o brasileiro é uma piada, o brasileiro é uma piada. Muito obrigado, Juliana. O brasileiro é uma piada, ora pois. É piada de brasileiro, piada de maringaense, não é? A prefeitura ganhou uma estrutura de bambu lá do Parque do Japão. Viva! Ganhamos o bambu. Eu vou por onde? O bambu. Colocaram no barracão. Aí no outro ano vai usar o bambu. Tem que reformar o bambu. Opa, vamos liberar uma grana para reformar o bambu. Para quem? A empresa que me deu o bambu de presente. Cara, isso chega a beirar o ridículo, para não falar outro termo, Juliano. E o duro é que não tivemos fiscalização de quem deveria fiscalizar. 15
15 fiscalizadores no ano passado ainda que não deveriam fiscalizar e não fizeram. Esse ano, para fiscalizar o desse ano, temos 23. E vamos cobrar o posicionamento desses 23 também. Alguns já começaram o ano fazendo um pamperinho aí, querendo mostrar trabalho. Teve uns que já diminuiu o ritmo aí bastante aí. A gente tá percebendo aí, Marcos. Teve uns que começou num pamperinho aí, querendo mostrar trabalho, isso, que nós vamos cobrar. Já diminuíram bem a velocidade. E olha que nem radar não tem onde eles passaram ainda, viu, Marcos? Na verdade, se não bastasse, antes a gente tinha o prefeito do TikTok, que era o Ulisses. Agora a gente tem os vereadores do TikTok. Esses dias um vereador postou um vídeo sentado em cima de um trator da prefeitura. Os caras estão perdendo a linha também, né? E agora nós temos vereadores de TikTok. É vereador que bate o pé só no TikTok. Aí chega na eleição da Câmara e fala: sim, senhor, eu voto em quem o senhor mandou. Ah, vai te catar, vereador. Vereador que faz videozinho na internet com aqueles microfoninhos redondinhos aqui, porque eu sou o cara, daí chega na eleição, sim senhor, sim senhora. Vereador de TikTok, era o que faltava, a gente ter vereador de TikTok aqui em Maringá. Cada vez está aumentando mais, né? Infelizmente. Mas a gente vai acompanhar o trabalho de vocês. Não dá para cobrar muito ainda, que tá só no comecinho. Mas nós estamos de olho, acompanhando tudo detalhadamente, detalhe por detalhe, sobre o trabalho que vocês estão fazendo. As homenagens,